Semana que acaba, semana que começa. Depois de semanas em que tivemos reuniões dos bancos centrais e as atenções estiveram voltadas também para importantes dados económicos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a semana que passou acabou por estar mais ligada ao problema e às tensões do aumento do teto da dívida norte-americana, em que houve a reunião, finalmente houve alguma aproximação da administração Biden com o Congresso liderado por republicanos para conseguirem chegar a uma solução para o teto da dívida. No entanto, ela acabou por não resultar em termos práticos em nada, obviamente, como já se esperava, e com uma reunião marcada para o último dia da semana que acabou adiada para a próxima semana, a semana que vai entrar. Os banqueiros, os principais responsáveis dos bancos centrais, voltaram em força esta semana. Vimos no Banco Central Europeu variadíssimos responsáveis do BCE, vários governadores dos bancos centrais pela Europa fora, voltarem a dizer aquilo que Christine Lagarde já tinha dito logo a seguir à reunião, ou seja, de que as taxas de juros iam continuar a subir. Também de notar que há alguma divergência, tal como se notava antes da reunião, continua a notar-se alguma divergência, obviamente, entre o Norte e o Sul, principalmente, com maior agressividade por parte dos governadores dos países do Norte e uma maior passividade, por outro lado, uma maior flexibilidade nos países do Sul, nomeadamente em Portugal, em Espanha e na Grécia. Também nos Estados Unidos o momento foi esse, ou seja, com os mercados a descontarem já fortes quedas de taxas de juros até ao final do ano por parte da Reserva Federal, os governadores dos vários da FOMC nos Estados Unidos acabaram por tentar, afastar essa ideia, reiterando que as taxas de juros podem inclusive continuar a subir e no mínimo vão ficar durante bastante tempo aos níveis atuais, que estão acima dos 5%, como todos nós sabemos. A nível de bancos centrais, de reuniões, tivemos esta semana a última reunião dentro dos principais bancos centrais, foi o Banco de Inglaterra, que subiu a sua taxa de juros de 4,25 para 4,5 e de alguma forma deu a entender que poderia terminar aqui o ciclo de subida da taxa de juros ou apenas, quanto muito o mercado espera, alguma subida de 25 pontos base, isto ao fazer projeções para a economia inglesa que surpreenderam os próprios mercados. Continua a apontar um crescimento na inflação, daí abrir a hipótese de subir ainda mais 0,25, mas por outro lado também a apontar para crescimento económico do Reino Unido, afastando qualquer ideia de recessão, coisa que ele tinha colocado há uns meses atrás, a hipótese de uma recessão no Reino Unido. Os números económicos, para todos os efeitos, começaram logo por contrariar, na medida em que tivemos uma semana relativamente calma em termos de dados económicos, mas um deles foi exatamente o PIB no Reino Unido, e esse veio contrariar um pouco as palavras de Andrew Powell, com uma contração de 0,3% no mês de março. Ainda assim, no trimestre, a economia britânica adicionou cerca de 0,1%. Nos dados económicos esta semana, também de salientar os dados da inflação, era para lá que estavam os olhos, aliás, voltados, a inflação nos Estados Unidos, que caiu dos 5% para 4,9%, inesperadamente, e em termos da inflação core, ela voltou a cair, desta vez de 5,6% para 5,5%. Nos mercados acionistas, do geral, nesta semana também não tiveram um desempenho muito anormal, digamos assim, acabaram por ficar em torno dos recentes níveis. Na Ásia foi um mercado completamente misto, entre ganhos e perdas. O Hang Seng liderou, para todos os efeitos, as perdas dos principais índices a nível global, ao cair cerca de 2%. Já na Europa foi uma semana de perdas, no geral, na grande maioria, em que o Eurostoxx foi
50 foi o índice que mais caiu na Europa, dentro dos principais índices, e caiu cerca de 0,5%. Já nos Estados Unidos também tivemos aqui um mercado misto, entre ganhos modestos do Nasdaq e perdas relativamente acentuadas, à volta de 1% no Dow Jones, em que o S&P 500 acabou por terminar, foi o mais equilibrado e acabou por terminar a cair cerca de 0,3%. Cá, por Portugal, o PSI 20 teve uma performance mais baixa do que os seus pares aqui assim na Europa, ao cair 0,63%, com a Greenvolt a ganhar mais de 5% e a Sonai a perder mais de 5%. No mercado cambial, o grande ganhador desta semana, obviamente, foi o dólar norte-americano. Em termos de o índice do dólar, ele subiu cerca de 1,5%, terminou em máximos à volta de 102,70. O euro-dólar que terminou em mínimos de um mês, ao negociar à volta de 1,0850, ele já não negociava mesmo abaixo de 1,09 há bastante tempo e mesmo abaixo de 1,10, e o grande ganhador além do dólar foi o peso mexicano, que conseguiu inclusive ter ganhos face ao dólar e chegou a atingir máximos dos últimos 7 anos aproximadamente, com o dólar México, ou seja, a chegar aos 17,55, abaixo dos 17,55, o que não acontecia desde julho de 2017. Nas commodities em geral, o ouro caiu dos máximos que tem andado, os máximos históricos que tem andado a fazer, no entanto também foi uma perda ligeira, perdeu menos de 0,5% esta semana, e o petróleo, que até começou a semana a recuperar, já vinha a recuperar no final da outra semana, acabou entre receios de uma possível recessão e com uma possibilidade de a procura diminuir, acabou por terminar a semana num acumulado de 1,5% de perdas nesta semana. A próxima semana não vai ser, creio eu, muito diferente daquela que passou, que acabámos de terminar. Eu creio que as atenções irão continuar a estar no teto da dívida, principalmente. Vamos ter reuniões esta semana uma vez mais. Há quem diga, pelo menos houve comentários sobre este adiamento da reunião, de que foi adiada porque já se estavam a adiantar novas negociações, nova agenda de negociações para conseguirmos ultrapassar esta situação do aumento do teto da dívida norte-americana, embora eu creio que isso só vá ser resolvido lá mais para o final do mês. Já os governadores dos Estados Unidos vão voltar, do Fed, vão voltar em força esta semana e vão tentar combater a ideia dos mercados de que o Fed vai cortar taxas de juros da forma como os Fed Funds, ou os futuros sobre Fed Funds, têm vindo a mostrar, de que o mercado está a descontar cerca de 75 pontos base ainda este ano, desde setembro até ao final do ano. A nível de dados macroeconómicos, vai ser uma semana bastante ligeira, em que eu destacaria os indicadores de confiança na Europa e as vendas a retalho nos Estados Unidos. A época de resultados está a terminar, está muito perto do seu fim. No entanto, ainda temos aqui assim alguns pesos pesados, como por exemplo a Siemens na Europa, e nos Estados Unidos a Walmart, a John Deere, a Cisco e ainda a nível financeiro o KBC em Bruxelas. Para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios para todos, e para a semana cá estarei uma vez mais. Até lá.